Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a parte 2 dos níveis de organização do corpo humano. Então vamos lá, vamos recapitular, né, a aula anterior. A menor parte de um ser vivo chamamos de célula. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um organismo. Nem todas as células de um organismo têm o mesmo formato e a mesma função, né? O formato delas é associado à função que elas têm no organismo. Por exemplo, a célula muscular ela tem esse formato alongado justamente para contrair e relaxar com facilidade. As hemácias elas têm essa forma para facilitar, né, no movimento nas veias, nas artérias, e os neurônios, né, no sistema nervoso, tem esse formato, né, longo, ramificado, e esse formato, né, favorece a transmissão dos impulsos nervosos. O tecido ele é um conjunto formado por células, em que essas células elas são semelhantes, né? Elas desempenham a mesma função, elas fazem a mesma coisa e têm o mesmo formato. Aqui o livro de vocês traz os quatro tipos mais comuns, né, de tecidos, mas tem outros, né? Por exemplo, tem o tecido adiposo também, que é o que acumula a gordura, né? Que acumula a nossa reserva de energia. Tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Epitelial, tecido da nossa pele, né? Ele é responsável por revestir a superfície do nosso corpo e ele tem as células bem unidas, né? Bem próximas umas das outras. Nesse formatinho aqui, ó, que é o formato da nossa pele. Conjuntivo preenche o espaço entre os tecidos, né? E mantém os tecidos unidos. Células deles são um pouco espaçadas. E o espaço, né, entre elas é preenchido pelo material produzido pelas próprias células do tecido conjuntivo. Aqui a gente pode ver, ó, os dois tipos do tecido conjuntivo, o frouxo e o denso. Tecido muscular, né, tecido formado pelas células musculares. Exemplo, né, que a gente tem bíceps na perna, o quadríceps, coração, tecido muscular cardíaco, sistema digestório também, intestino. E nesse tecido nós temos movimento voluntário e involuntário. Tecido nervoso formado pelos neurônios, né, que são responsáveis pela transmissão, pela recepção de informações, né, transmissão de impulsos nervosos. Um conjunto de tecidos, né, formam um órgão em que esses tecidos eles atuam em conjunto, né, tem uma determinada função semelhante, né? Um conjunto desses forma o que nós chamamos de órgão. Por exemplo, o órgão intestino, que é formado pelo tecido epitelial, conjuntivo, tecido muscular e também o tecido nervoso. Outros exemplos, o cérebro, o estômago, o coração, são exemplos de órgãos. E um conjunto de órgãos que realizam ali funções semelhantes, né, formam um sistema. Exemplo, nosso sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso. Cada sistema que a gente tem uma imagem dos sistemas, né? Cada sistema ele apresenta uma função específica. E apesar de eles apresentarem uma função específica, eles atuam de modo integrado. Nenhum sistema do nosso corpo age isoladamente. Todos eles agem sempre em conjunto. Por exemplo, como que a gente tem o luxo de esquecer de respirar e não ter nenhum problema, né, com a nossa saúde. Isso acontece por quê? Porque ali nos bastidores, né, estão trabalhando o sistema nervoso central e o sistema respiratório, assim como o sistema sanguíneo, né, também. Quando a gente esquece de respirar, que entra no automático, o nosso sistema nervoso, né, nosso cérebro fica ali controlando a taxa de oxigênio no nosso sangue, né?
E quando ele percebe que está muito baixa, ele desativa, né? Nossa respiração automática, ele faz com que a gente boceje, né? Quando a gente boceja, a gente puxa muito ar pela boca. Se a gente estiver dormindo, né? Ele envia, né? Um sonho que a gente sonha que está caindo de algum local muito alto, né? E aí, ou que a gente está morrendo afogado, e aí a gente acorda e respira, né? Dá aquela puxada de ar. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro está ali operando, né, em modo silencioso, em segundo plano. Então nós temos ali três sistemas atuando, né, em integração, os três atuando ao mesmo tempo. Nenhum sistema do nosso corpo atua isoladamente. E é isso que confere toda a nossa complexidade, né, toda a nossa garantia de funcionamento do nosso corpo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.